eu necessito alterar os meus processos internos. É neste momento que essa adequação é feita. É na fase de pré-implantação. E aqui ainda se continua levantando quais os requisitos operacionais do cliente para qualificar o nosso serviço, ou serviço de higiene. No momento de implantação, basicamente, nós devemos seguir a entrega dos insumos, que esses insumos sejam entregues exatamente adequados àquele serviço, toda a montagem de materiais, equipamentos, a estrutura interna da empresa, os documentos do sistema de qualidade têm que estar já adequados. Então, estes documentos já foram avaliados na fase de pré-requisitos, ou seja, quais os requisitos operacionais do meu cliente, que tipo de instrumentos esta instituição necessita para direcionar o seu serviço de higiene. E ainda na implantação, termos, sem dúvida alguma, um contingente adicional numérico, então, mais funcionários para eventualidades que ocorram no início dos serviços de higiene. A realização dos serviços seguem alguns documentos ou requisitos operacionais. Então, é o que o terceiro deve disponibilizar à instituição e adequar à sua instituição. Tais como manual hospitalar, manual técnico de higienização hospitalar. Neste manual devem constar todas as técnicas básicas efetuadas na atividade de higiene, bem como o passo a passo de uma limpeza concorrente, de uma limpeza terminal, de uma higienização de vidros, uma higienização de leitos, utilização de luvas, utilização de EPIs. Então, na verdade, este manual, ele é genérico, é a partir dele que todo o serviço é desenvolvido, e este manual é avaliado junto ao cliente. Então, quais as necessidades que estão pontuadas, estão descritas no manual, que se adequam ao cliente. E este manual depois se transforma num procedimento operacional padrão. Então, de um procedimento básico, nós transformamos este procedimento naquilo que é necessário ao cliente. Também manuais de biossegurança, rouparia, no caso de existir um serviço de rouparia, instruções de trabalho referentes, limpeza e higienização hospitalar. Nesta instrução, nós temos que descrever quais são as funções necessárias ao desenvolvimento da higiene hospitalar, auxiliar de limpeza, que tipo de comando nós temos, a instrução de trabalho de acolhimento de colaborador e ainda todo o uso de formulários. Então, aqueles formulários que serão utilizados naquele serviço específico têm que constar de toda a documentação entregue ao cliente. A realização dos serviços, na verdade, nós utilizamos vários documentos. Hoje, a Tejofran tem aproximadamente 50 formulários disponíveis que adequa conforme a necessidade do hospital. Nós temos alguns formulários que são básicos para todos, como um formulário de não conformidades. Então, cada vez que temos uma atividade que possa ter sido efetuada de uma maneira não conforme, ela é corrigida através de um formulário de não conformidade. Fazemos mapeamento de limpezas terminais, pesagens de resíduos, de qualquer grupo de resíduo, controle dos insumos do cliente, avaliação de satisfação do cliente, ponto a ponto. Então, cada unidade dentro do hospital é um cliente que deve ser avaliado no quesito satisfação. As verificações de área de atividade, então o comando disponibilizado para aquele serviço, diariamente verifica as atividades de várias unidades. Inspeções periódicas que são efetuadas pelo enfermeiro. Então, nessas inspeções, o enfermeiro avalia não só
problemas operacionais ou problemas de RH, mas também dados e pontos relevantes no que diz respeito à técnica de higienização hospitalar. E outros, como relatório vacinal, comunicado ao cliente, e temos mais ainda, que é como eu disse, dependem de uma adequação pré-implantação. Aqui nós estamos mostrando, na verdade, até uma formatação do nosso procedimento operacional padrão. Esse procedimento ele está adequado ao armazenamento e transporte de resíduos. E ele é de um hospital em especial. Evidente que o armazenamento e o transporte, ele é padrão para quase todos, mas nós podemos ter alterações conforme o tipo de resíduo gerado, o volume de resíduo gerado, se aquele cliente disponibiliza, por exemplo, para um lixo comum, uma compactadora, enfim, nós vamos adequando o procedimento à necessidade do nosso cliente. Aqui um outro anexo de um procedimento operacional padrão relacionado à colocação de um dos tipos de EPI, nesse caso a luva. Mais um POP, também relacionado ao EPI, aí com o descritivo completo do tipo de EPI. É importante notar que todo procedimento operacional padrão, ele tem quem elaborou, quem está de acordo e uma aprovação, que tem que ser feita não só pela gerência hospitalar, perdão, mas também pelo representante da instituição, seja ele CCIH, uma gerência de hotelaria ou uma gerência de enfermagem. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o processo em si da higiene hospitalar, aquilo que realmente é relevante no serviço de higiene. Bom, o serviço de higiene, seja ele terceiro, seja ele serviço próprio, ele tem que ter como primeiro objetivo ofertar conforto e bem-estar ao usuário da instituição. Reduzir, minimizar os riscos de contaminação dentro daquele hospital. Efetuar a conservação de superfícies, economia de mão de obra, economia e qualificação de materiais e produtos. E é isto que a Tejofran, como serviço terceiro, busca ofertar aos seus clientes também. Na higiene hospitalar, alguns treinamentos são fundamentais e devem fazer parte de toda a grade de treinamento, seja de um serviço terceiro, seja de um serviço próprio na área de higiene, que são noções de microbiologia, o básico, para o nosso colaborador, o nosso ou do serviço próprio, entender de que forma o micro-organismo se multiplica, de que forma esse micro-organismo anda dentro do hospital, de que forma esse micro-organismo que o auxiliar de higiene não enxerga, mas que existe, pode causar um problema de contaminação e de infecção hospitalar dentro da instituição. Higienização de mãos e luvas, conceitos de áreas hospitalares, a partir do momento que você divide em área crítica, semicrítica e não crítica, ou auxiliar de limpeza, consegue fazer a conexão até com essas noções de microbiologia, porque ele começa a entender por que o risco é maior numa área crítica do que numa área semicrítica ou principalmente numa área não crítica. Esse funcionário da área de higiene, ele tem que ter princípios básicos de higiene, como limpar, né? Então, de cima para baixo, de dentro para fora, uso adequado de luvas, todos esses princípios ele deve receber como treinamento. Processos de descontaminação e desinfecção no ambiente hospitalar, o processo e o produto, o manuseio correto dos produtos. Higiene ambiental e pessoal. Só com a higiene ambiental e pessoal muito bem explicada para este colaborador, ele consegue ser imagem de um serviço tecnicamente correto. Diluição